Eu nunca acreditei que uma casa pudesse guardar algo de quem viveu nela, até o dia em que trabalhei nessa. Meu nome é Carla, e há alguns anos eu trabalhava em uma empresa que restaurava casas antigas aqui no leste do Texas. Nesse trabalho, eu já tinha visto de tudo. Casas destruídas pelo abandono, pela umidade, por cupins e até por incêndios. Mas nenhuma me marcou como aquela. Ela tinha sido tomada por um banco e estava abandonada havia anos. Era uma casa antiga, de estilo colonial, em um terreno grande demais, como se tivesse sido feita para uma família que já não existia mais. Quando chegamos no primeiro dia, o lugar parecia parado no tempo. Janelas quebradas, portas arrombadas, pichações nas paredes externas e o jardim completamente tomado pelo mato. Por dentro, a situação era ainda pior. Infiltrações, paredes manchadas, sinais claros de vandalismo, mas o que mais me chamou a atenção não foi a sujeira. A casa ainda estava cheia de móveis, poltronas velhas, vitrines quebradas, cortinas rasgadas e muitos quadros nas paredes. Em quase todos os retratos aparecia a mesma mulher, já idosa, sempre séria, sempre olhando direto para a câmera. Nenhuma daquelas fotos parecia feliz. Naquele primeiro dia, nossa tarefa era desmontar tudo e levar para o lixão. Nada seria reaproveitado. Só que, conforme eu caminhava pelos corredores, comecei a sentir uma coisa estranha. Uma sensação constante de que alguém estava me observando pelas costas. No começo, tentei ignorar, mas aquela sensação não foi embora. Com o passar das horas, aquele desconforto começou a ficar mais intenso. Toda vez que eu entrava na sala principal ou passava pelo corredor, sentia como se alguém estivesse bem atrás de mim. Cheguei a comentar isso com meus colegas. Eles trocaram olhares estranhos e disseram que também estavam sentindo a mesma coisa. Achamos que fossem os quadros. Muitos rostos nos encarando ao mesmo tempo. Então começamos a retirá-los das paredes, mas a sensação não diminuiu. Foi quando, ainda no primeiro dia, ouvimos passos fortes no andar de cima. 2 ou 3 pisadas pesadas, como se alguém estivesse andando com firmeza pelo corredor. Ficamos em silêncio. Éramos 4 ali embaixo. Ninguém tinha subido. Chamamos, gritamos, ninguém respondeu. Subimos para verificar, achando que pudesse ser algum invasor ou morador de rua escondido na casa. Revistamos quartos, armários, banheiros. Não encontramos absolutamente ninguém. Tentamos nos convencer de que o barulho tinha vindo da estrutura da casa, ou talvez de algum animal grande. Naquele dia, fomos embora um pouco inquietos, mas ainda acreditando que tudo tinha explicação. A partir do segundo dia, as coisas começaram a piorar. Nos dias seguintes, enquanto avançávamos na limpeza, começaram as batidas inexplicáveis. Às vezes parecia que alguém tinha jogado algo dentro de um cômodo vazio. Íamos olhar e não havia nada. Outras vezes eram pancadas secas na parede, como se alguém estivesse socando do outro lado. Mas do outro lado não havia ninguém. Começamos a ver coisas de canto de olho. Sombras que desapareciam assim que virávamos o rosto. Sempre que eu passava pelo saguão, sentia algo no topo da escada, como se alguém estivesse ali, parado, observando. Em algumas ocasiões, vi claramente uma sombra se esconder atrás de uma porta entreaberta. Aquilo não parecia brincadeira, e não fazia sentido nenhum. Até o mestre de obras, que sempre ria dessas coisas, começou a ficar estranho ali dentro. A casa tinha uma atmosfera pesada, como se não gostasse da nossa presença. Tudo chegou ao limite no meio da segunda semana. Naquele dia, meus colegas desceram até o caminhão por alguns minutos. Eu fiquei sozinha no andar de cima, juntando entulho no corredor que dava acesso aos quartos principais. O silêncio era absoluto. Eu conseguia ouvir minha própria respiração. De repente, senti aquela sensação de novo. Mas dessa vez, era diferente. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Me levantei devagar, respirei fundo e me virei. No topo da escada, havia uma mulher. Não era uma sombra indefinida. Ela tinha forma, vestido, cabelo preso. Ela estava ereta, parada, me olhando. Não fazia som algum.
Ficamos assim por um tempo que eu não sei medir. Parecia eterno. Fechei os olhos por um segundo e quando abri, ela não saiu andando. Ela simplesmente não estava mais lá. Não desapareceu aos poucos. Ela evaporou. Senti uma dor forte no estômago e um pânico que nunca tinha sentido antes. Desci correndo as escadas. Meus colegas perceberam na hora que algo estava errado. Contei o que tinha visto e todos ficaram em silêncio. O pior foi perceber que ninguém duvidou de mim. Todos já sentiam que aquela casa tinha algo errado desde o primeiro dia. Mesmo assim, continuamos trabalhando, porque para o banco, medo não era motivo para parar uma obra. Alguns dias depois, fomos informados de que o projeto tinha sido suspenso. Nunca nos explicaram o motivo. A casa foi fechada novamente. Anos se passaram. Um dia, por acaso, passei pela região. Reconheci a casa imediatamente. Ela estava restaurada, pintada, com janelas novas e o jardim bem cuidado. Alguém tinha terminado o trabalho, mas ao olhar para ela, senti a mesma coisa. A sensação de que aquela mulher nunca foi embora, como se a casa tivesse sido consertada por fora, mas algo ali dentro ainda estivesse esperando.